Quando eu me tornei uma líder da igreja em 2018, vi que havia uma irmã chamada Yang que tinha calibre bom e buscava a verdade. Eu pensei comigo, se eu treiná-la bem, a minha vida será mais fácil. O nosso trabalho vai melhorar. E minha líder também vai me elogiar. Então eu resolvi investir no treinamento dela. Eu me comunicava com ela todas as vezes que ela se deparava com um problema e a designei como líder da equipe. Ela progrediu rapidamente e era atenciosa no dever dela. Em pouco tempo, o trabalho da nossa equipe começou a acelerar. Então eu pensei, se eu tivesse outros iguais à irmã Yang, o trabalho da nossa igreja melhoraria muito. Eu poderia relaxar um pouco e nossos resultados seriam melhores. E todos diriam que estava fazendo um bom trabalho. Um dia precisávamos, urgentemente, de alguém que compilasse documentos sobre expurgar e expulsar anticristos e malfeitores. Todos nós concordamos que a irmã Yang deveria assumir o trabalho. Para minha surpresa, ela prontamente entendeu todos os princípios e produziu documentos objetivos e precisos. Minha líder, com frequência, me perguntava se tínhamos alguém bom para preparar documentos. E eu sabia que a irmã Yang seria perfeita. Mas quando pensei em vê-la transferida e no efeito que isso certamente teria sobre nosso trabalho, eu não quis abrir mão dela e não a indiquei à nossa líder. Numa das reuniões, a líder disse que precisava de alguém para compilar documentos sobre expurgar e expulsar anticristos e malfeitores e perguntou se nós poderíamos indicar alguém. Eu pensei, a irmã Yang seria boa nisso, mas se eu deixá-la ir, terei que treinar outra pessoa. Isso me daria muito trabalho. O que minha líder vai pensar de mim se o nosso trabalho começar a piorar? A irmã Tang também é boa em reunir documentos, mas é mais passiva no dever dela e costuma precisar de muita ajuda. Então eu pensei, vou indicá-la para a vaga. Dessa forma, eu forneceria alguém para o trabalho e a irmã Yang poderia ficar. Nosso trabalho não seria impactado. Pensando assim, eu sugeri à irmã Tang e até exagerei nos pontos fortes dela. E intencionalmente fiz a irmã Yang parecer não tão boa. Dias depois, a irmã Tang foi escolhida para a tarefa. Posteriormente, descobri que a irmã Tang não conseguia dar conta sozinha. Mas eu pensei, a irmã Yang conseguiria dar conta sem nenhum problema. Mas eu não quero que ela vá. Ela é tão boa no dever dela. O que aconteceria com o nosso trabalho se ela fosse? Mais uma vez, decidi não recomendar a irmã Yang. Alguns dias depois, minha líder pediu especificamente que eu mandasse a irmã Yang e nos mandou encontrar alguém para substituí-la assim que possível. Isso era contrário à minha vontade. Então eu pensei, se a irmã Yang for embora, quem é que vai compilar os documentos da nossa igreja? Mesmo que encontremos alguém apropriado, será um novato e não conhecerá os princípios. Vai precisar de treinamento. Além disso, prejudicar o nosso trabalho, isso exigirá muita dedicação e esforço da minha parte. Eu sabia que era errado pensar desse jeito, mas fiquei inventando desculpas para mim mesma. Eu mesma treinei a irmã Yang sozinha. Se ela sair, não vamos ter ninguém em nossa equipe para fazer o trabalho que ela faz. Como vamos conseguir fazer isso? Não, preciso discutir isso com meus colegas e escrever para a líder, pedindo que a irmã Yang fique mais um tempo até que a gente treine outra pessoa. Quando compartilhei isso com meus colegas, me repreenderam dizendo: treinamos pessoas para o trabalho da casa de Deus. Quando a irmã Yang for embora, vamos poder treinar outra pessoa. Você não está sendo egoísta por tentar impedir que a irmã Yang vá para outro lugar? Mas não refleti sobre mim mesma. E em vez disso eu pensei, vocês são tão generosos. Acham que é fácil treinar as pessoas? Eu estava ficando atormentada e eu resistia cada vez mais. E fiquei muito ressentida porque meus colegas não viam o meu lado. Logo depois, senti como se estivesse queimando, como se estivesse em chamas, e me senti toda fraca. Então eu pensei, o clima está muito bom hoje, e não posso estar resfriada. Esta é uma sensação muito estranha. Então percebi que aquilo era Deus, me castigando e me disciplinando. Então eu me lembrei das palavras de Deus. Agora, quando estou operando entre vocês agora, vocês se comportam dessa maneira. Se chegar o dia em que não houver ninguém para vigiar vocês, vocês não serão como bandidos que se declararam reis? Fiquei perplexa ao perceber que as palavras de Deus estavam revelando exatamente o meu estado. Eu estava tratando a irmã Yang como se ela fosse propriedade minha.
Pensei que, já que eu a tinha treinado, então ela deveria ser minha. Pensei que ela deveria ficar na minha igreja e me fazer parecer bem. Não permitiria que ninguém ficasse com ela. Na verdade, todos os irmãos e irmãs fazem seu dever na casa de Deus. E as comissões desses irmãos vêm de Deus. Eles cumprem os deveres quando e onde quer que a casa de Deus precise deles e segundo os arranjos de Deus. Mesmo assim, eu tinha enganado e traído os outros, em nome do próprio prestígio e status, fazendo de tudo para ficar com a irmã Yang só para mim. Eu não era um dos bandidos que se declararam reis. Eu tinha tentado controlar a irmã Yang e arrancá-la de Deus. Era o que os anticristos faziam e era uma senda para a ruína. Quando percebi isso, eu senti um grande remorso. Eu fui tão arrogante, tão egoísta. Então eu li estas palavras de Deus. Qual é o critério pelo qual os feitos de uma pessoa são julgados como sendo bons ou maus? Tudo depende de se você, em seus pensamentos, em suas expressões e suas ações, possui o testemunho de pôr a verdade em prática, ou não, e se você vive a verdade e realidade. Se não tiver essa realidade, ou não viver essa realidade, então, sem dúvida, você é um malfeitor. Se alguém crê em Deus, mas não acata suas palavras, não aceita a verdade, nem se submete aos seus arranjos e orquestrações. Se exibe apenas determinados comportamentos bons, mas é incapaz de abandonar a carne, e não renuncia a nada de seu orgulho ou de seus interesses, se apesar de todas as aparências ele cumprir seu dever, ele ainda vive segundo seus caracteres satânicos, e não desistiu nem um pouco das filosofias e dos modos de existência de Satanás, e não muda, como então ele pôde crer em Deus? Isso é crença na religião. Tais pessoas renunciam a coisas e se despendem superficialmente, mas a senda que trilham e a fonte e o ímpeto de tudo que essas pessoas fazem não se baseiam nas palavras de Deus, nem se baseiam na verdade. E continuam a agir de acordo com suas imaginações, desejos e suposições subjetivas. E as filosofias e os caracteres de Satanás continuam a ser a base de sua existência e ações. Em questões cuja verdade não entendem, simplesmente não a buscam. Em questões cuja verdade entendem, elas não a praticam. Não exaltam Deus como grandioso, nem valorizam a verdade. Embora sejam nominalmente seguidoras de Deus, isso é só da boca para fora. A substância de suas ações não é nada, além da expressão de seus caracteres corruptos. Não há sinal de que seu motivo e sua intenção sejam praticar a verdade e agir de acordo com as palavras de Deus. Pessoas que consideram seus próprios interesses antes de qualquer outra coisa, que cumprem primeiro seus próprios desejos e intenções, essas são pessoas que seguem a Deus? Não. E pessoas que não seguem a Deus podem causar uma mudança em seu caráter? Não. E se elas não mudam seu caráter, elas não são patéticas? Amém. Amém. Refleti sobre as palavras de Deus e também refleti sobre o meu comportamento. Eu aparentava fazer sacrifícios para Deus. Mas meu motivo e meu dever era satisfazer meus próprios interesses. Quando minha líder pediu alguém para compilar documentos, eu sabia que a irmã Yang era a melhor para o trabalho. Mas menti e enganei para proteger meus interesses e sugeri a irmã Tang no lugar dela. Mesmo quando vi que a irmã Tang não dava conta da tarefa e sabia que ela causaria atrasos no trabalho, eu não recomendei a irmã Yang. Não pensei na casa de Deus e não dei atenção à vontade de Deus. Eu usava os irmãos e irmãs para proteger meu prestígio e status. Eu era tão má, perversa e egoísta. Eu acreditava em Deus há anos, mas todos os meus pensamentos e opiniões se baseavam em meus caracteres satânicos e nas táticas de sobrevivência de Satanás. Não seguia as palavras de Deus, nem praticava a verdade. Eu era uma incrédula, como descrevem as palavras de Deus. Eu não podia mais ser egoísta. Eu devia fornecer alguém com talento e, então, treinar mais pessoas para a nossa igreja. Arranjamos alguém para assumir o trabalho da irmã Yang na nossa equipe. E ela foi transferida. Graças a Deus. Mais tarde eu soube que a irmã Yang tinha preparado rapidamente os documentos sobre expurgar e expulsar pessoas. E eu acabei me sentindo mal quando eu ouvi isso. Se eu a tivesse sugerido mais cedo e ignorado meus próprios interesses, esse trabalho não teria sido atrasado por tanto tempo. Isso tinha acontecido por causa do meu egoísmo. Tinha transgredido e cometido mal. Vi isso como um alerta para não colocar meus interesses acima da casa de Deus. Certo.
Então eu pensei que essa experiência tinha me mudado um pouco, mas esse mesmo problema só estava aguardando as condições certas para dar as caras de novo. Não demorou, e minha líder me perguntou sobre a irmã Liu. Ela queria que ela ajudasse na rega de novos crentes, numa igreja próxima, e eu relutei um pouco. Mas entendi que não deveria ser egoísta, que deveria apoiar o trabalho da igreja e que eu poderia treinar outra pessoa. Deixei a irmã Liu partir. Mas então ela disse que a irmã Li, que era responsável por preparar documentos, seria promovida e me pediu uma avaliação. Isso foi demais para mim. Se a irmã Li saísse, quem ficaria responsável por preparar documentos? Eu não queria que a irmã Li saísse de minha equipe e adiei ao máximo a avaliação que eu deveria fazer dela. Eu queria atrasar a saída dela por mais alguns dias, para que minha líder pudesse encontrar outra pessoa e então deixasse a irmã Li ficar. Minha colega percebeu que eu não estava escrevendo a avaliação e me pressionou. Eu me livrei dela, dizendo que faria isso logo. Mas mesmo assim eu não escrevi. Uns 10 dias depois, a minha colega disse: nossa líder transferiu a irmã Li, mesmo sem a avaliação. Eu demorei para processar essa informação. Tudo estava acontecendo rápido. Todos os membros bons tinham sido levados. Agora, não conseguiríamos fazer nenhum trabalho. Esses pensamentos encheram muito a minha cabeça. Senti um grande peso no meu coração. Perdi o apetite durante alguns dias. Só pensava em como teria de encontrar pessoas e na pressão que eu poderia sofrer. Tudo seria tão desgastante. Quanto mais pensava nisso, mais a preocupação me consumia. Então eu fiquei muito exausta. Certo dia, eu estava descendo a escada e acabei escorregando. Ouvi um estalo no meu pé, como se um osso tivesse partido. Então eu pensei, acabou tudo. Não posso cumprir meu dever com um pé quebrado. Eu sabia que era a disciplina de Deus. Pensei em como tinha visto as pessoas serem transferidas uma por uma e em como tinha resistido e discutido com Deus em meu coração. Minha atitude deve ter repugnado a Deus e assim ele tinha tirado o meu dever de mim. Esse pensamento me assustou demais. Meu pé também doía muito. Fiquei orando a Deus, disposta a me arrepender de verdade. Para minha surpresa, depois do almoço naquele dia, meu pé parou de doer, como se eu nunca tivesse me machucado. Então eu soube, no fundo do meu coração, que aquilo tinha sido um alerta de Deus para que eu refletisse e me conhecesse. Eu me perguntei, por que sempre coloco meus interesses em primeiro lugar? Mais tarde, assisti a um vídeo de uma leitura das palavras de Deus. Vamos assisti-lo. Vamos. Deus Todo-Poderoso diz: até que as pessoas tenham experimentado a obra de Deus e ganhado a verdade, é a natureza de Satanás que assume o controle e as domina por dentro. O que, especificamente, essa natureza acarreta? Por exemplo, por que você é egoísta? Por que protege a própria posição? Por que suas emoções são tão intensas? Por que você gosta daquelas coisas injustas? Por que gosta daqueles males? Qual é a base para você gostar de tais coisas? De onde essas coisas vêm? Por que você fica tão feliz em aceitá-las? Por ora, vocês todos passaram a entender que a razão principal por trás de todas essas coisas é que elas contêm o veneno de Satanás. Quanto ao que é o veneno de Satanás, isso pode ser completamente expresso em palavras. Por exemplo, se você pergunta para alguns malfeitores por que agem dessa maneira, eles responderão: cada um por si, e o demônio pega quem fica por último. Esse simples provérbio expressa a raiz exata do problema. A lógica de Satanás transformou a vida das pessoas. Elas podem fazer coisas por este ou aquele propósito, mas só as estão fazendo para si mesmas. Todas as pessoas pensam que,
Como é cada um por si e o demônio pega quem fica por último, deveriam viver pelas próprias causas, fazendo tudo o que puderem para assegurar uma boa posição e a comida e a roupa de que precisam. Cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Essa é a vida e a filosofia do homem e representa também a natureza humana. Essa afirmação é precisamente o veneno de Satanás e, quando internalizada pelas pessoas, se torna a natureza delas. A natureza de Satanás é exposta através dessas palavras. Elas o representam completamente. Esse veneno se torna a vida das pessoas, bem como o fundamento de sua existência, e corrompeu a humanidade, que tem sido constantemente dominada por esse veneno há milhares de anos. Amém. 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 As palavras de Deus dizem que quando a humanidade foi corrompida por Satanás, todos os tipos de venenos satânicos foram plantados no nosso coração e se tornaram nossa natureza. Sim. Sim. Como cada um por si e o demônio pega quem fica por último. Todos vivem segundo esse veneno satânico. Tudo o que fazemos é para o nosso próprio lucro e pensamos que isso é correto. Assim nos tornamos cada vez mais egoístas e enganosos. Refleti sobre mim mesma. Quando a líder transferiu pessoas da minha igreja, eu resisti e tentei impedir isso, até a ponto de agir de forma enganosa. Tratei as pessoas como se fossem minhas e não permiti que a casa de Deus ficasse com elas. Eu era tão egoísta e desprezível, totalmente insensata. Eu estava obstruindo o trabalho da casa de Deus. Sim. Sim. Quando o Senhor Jesus veio para operar, os fariseus tentaram proteger seu status e sustento, impedindo que as pessoas o seguissem. Trataram os crentes como seus e competiram com o Senhor por eles. No fim, ofenderam a Deus e ele os puniu. Sim. Isso mesmo. Mas em que meu comportamento estava sendo diferente dos fariseus. Os irmãos e irmãs são ovelhas de Deus, e a casa de Deus tem o direito de dispor deles como deseja. Eu não tinha nenhum direito de interferir. Como líder da igreja, deveria fazer meu dever alinhado aos princípios, comunicar a verdade para resolver problemas e treinar pessoas. Esse sim era o meu dever. Certo. Mas eu não tinha considerado a vontade de Deus, nem alocado as pessoas de acordo com os princípios. Eu não me mostrei disposta a treinar mais pessoas. Eu não tinha oferecido aquelas que eram talentosas, mas tinha tentado mantê-las sob meu controle, para que trabalhassem e servissem ao meu prestígio. Eu não tinha feito o que eu queria em oposição à casa de Deus. Eu estava desafiando a Deus e trilhando a senda dos anticristos. Certo. Esse pensamento me deixou muito assustada. E eu agradeci a Deus por me disciplinar e me impedir de cometer outros males. Depois, assisti outro vídeo de leitura das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: as emoções da humanidade são egoístas e pertencem ao mundo das trevas. Elas não existem para o bem da vontade, muito menos para o plano de Deus. E assim, homem e Deus jamais podem ser mencionados ao mesmo tempo. Deus é eternamente supremo e sempre honrável, enquanto o homem é eternamente baixo, eternamente desprezível. Isso porque Deus está eternamente fazendo sacrifícios e se dedicando à humanidade. O homem, porém, para sempre toma e esforça-se apenas para si mesmo. Deus está eternamente fazendo esforços para a sobrevivência da humanidade, mas o homem jamais contribui com algo para o bem da luz ou para a justiça. Mesmo que o homem faça um esforço por um tempo, não consegue resistir a um único golpe, pois o esforço do homem é sempre para o próprio bem, e não pelos outros. O homem é sempre egoísta, enquanto Deus é eternamente altruísta. Deus é a fonte de tudo que é justo, bom e belo, enquanto o homem é aquele que sucede a todo mal e fealdade e os torna manifestos. Deus jamais alterará sua essência de justiça e beleza, mas o homem é perfeitamente capaz de, a qualquer momento e em qualquer situação, trair a justiça e afastar-se para longe de Deus. Amém.
As palavras de Deus me mostraram que Ele é altruísta. Tudo o que Ele faz é para nos salvar. Tudo é para nos beneficiar. Sim. A Casa de Deus promove e treina pessoas para que os de bom calibre, que buscam a verdade, possam adquirir mais prática e para que possam realizar as comissões de Deus. Beneficia os irmãos e irmãs e o trabalho da Casa de Deus. Sim. Certo. Quanto a mim, eu tinha recebido a rega e o sustento das palavras de Deus e o treinamento da Casa de Deus, mas não tinha pensado em cumprir meu dever para retribuir o amor de Deus. Tudo em que pensava era em como manter as pessoas sob meu controle. Quanto ao meu prestígio e status, não hesitei em impedir que a Casa de Deus treinasse as pessoas, o que atrasou seu trabalho. Eu tinha sido egoísta e maliciosa e indigna de viver diante de Deus. Eu sabia que não podia continuar assim. Eu deveria prover pessoas talentosas para a Casa de Deus, para que mais irmãos e irmãs pudessem cumprir o dever que deveriam fazer no lugar certo. Após corrigir meus pensamentos, rapidamente encontrei alguém para assumir o trabalho da irmã Lee. Então agradeci imensamente a Deus. Graças a Deus. Embora a pessoa nova não conhecesse os princípios e eu tivesse de trabalhar mais, eu pude me sentir em paz e tranquila. Eu estava disposta a fazer sacrifícios para fazer o máximo que podia e a orar com meus irmãos e irmãs para podermos fazer bem o trabalho a nós atribuído. Sim, graças a Deus. 2 semanas depois, minha líder disse: precisamos da irmã Zal para redigir artigos em outra igreja. Quando eu ouvi isso, eu logo pensei: devo pensar em todo o trabalho da Casa de Deus. Não posso mais ser egoísta. Certo. Por outro lado, acabamos de começar a treinar outra irmã para esse trabalho, e ela não conhece os princípios. Nosso trabalho certamente será afetado. É melhor que a irmã Zal fique onde está. Percebi que estava pensando de novo de acordo com meus interesses. Refleti sobre como eu tinha trilhado a senda dos anticristos, perturbando o trabalho da igreja e ofendendo o caráter de Deus. Fiquei com tanto medo. Foi aí que me lembrei das palavras de Deus. Não faça as coisas sempre pelo seu próprio bem, nem considere constantemente os interesses próprios. Não pense em seu status, prestígio ou reputação. Tampouco considere os interesses do homem. Primeiro precisa pensar nos interesses da Casa de Deus e fazer deles a sua primeira prioridade. Você deve ser atencioso para com a vontade de Deus e começar por contemplar se tem sido impuro ou não no cumprimento de seu dever. Se fez o máximo para ser leal, fez o melhor que pôde para cumprir suas responsabilidades e deu tudo de si. E também se pensou de todo o coração ou não sobre seu dever e a obra da Casa de Deus. Você deve considerar essas coisas. Reflita sobre elas com frequência e será mais fácil para você cumprir bem o seu dever. Se seu calibre é baixo, sua experiência é superficial, ou se você não é competente em seu trabalho, então pode haver alguns erros ou deficiências e os resultados podem não ser muito bons, mas você terá feito maior esforço. Quando não estiver pensando em seus próprios desejos egoístas, nem considerando seus interesses no que faz, mas der constante consideração ao trabalho da Casa de Deus, tendo os interesses dela em mente e desempenhando bem o seu dever, então você estará acumulando boas obras perante Deus. Pessoas que realizam essas boas obras são aquelas que possuem verdade e realidade, como tais elas têm dado testemunho. Amém. As palavras de Deus me deram a senda para praticar. Eu deveria pensar na vontade de Deus e no trabalho da igreja. Eu não podia ser egoísta e ficar com talento para mim. Certo. Assim, fiz uma oração a Deus. Amado Deus, tenho sido tão má e egoísta, sempre impedindo que a Casa de Deus promova pessoas, impactando o trabalho da igreja. Não quero mais resistir a Ti. Por favor, guia-me para renunciar à minha carne e praticar a verdade. Amém. Depois de orar, fui e falei com a irmã Zal sobre a transferência dela. Embora ela tenha sido transferida, não me aborreci mais tanto quanto tinha me aborrecido antes. Em vez disso, senti que eram a bondade e a bênção de Deus por eu ter sido capaz de fornecer o talento para a Casa de Deus. Eu também tinha sido capaz de cumprir o meu dever, e meu coração se encheu de paz e alegria, graças a Deus Todo-Poderoso. Graças a Graças Deus. a Deus. Praticar as palavras de Deus é o caminho para viver uma semelhança humana. Graças a Deus. Graças a Deus.